Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande prazer e satisfação que mais uma vez entro em contato com você, com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Desejo que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga as bênçãos do Senhor para a sua vida e para a vida daqueles que talvez estejam com você. Você que tem nos acompanhado sabe que logo no início do programa registramos as correspondências que vocês nos enviam. E eu chamo a sua atenção para esse momento, pois eu quero registrar agora o e-mail que a Renata nos enviou da cidade de Rio Casca, no estado das Minas Gerais. Foi essa a sua mensagem. Bom dia, pastor Itamir. Excelente o estudo do capítulo 11 de Zacarias. Os estudos do Através da Bíblia têm me ensinado muito. Eu tenho aprendido muito e ampliado bastante os meus conhecimentos. Estou cursando a Faculdade de Teologia Metodista Livre e esses estudos têm acrescentado muito em minha vida espiritual. Louvo a Deus pela existência da RTM e de todos que, de uma forma direta ou indireta, têm desenvolvido esse maravilhoso trabalho em prol do reino de Deus. Que Deus, em todo o tempo, possa derramar as bênçãos sobre a vida de todos vocês. Com relação ao estudo do capítulo 11 de Zacarias, gostaria de solicitar que me enviassem esses 2 estudos, se possível, a pregação gravada. Ela realmente está excelente. Fiquei extasiada com esse estudo que muito falou ao meu coração. Um grande abraço em Cristo Jesus. Querida irmã, nós louvamos a Deus por suas palavras e agradecemos as suas orações em nosso favor. Louvamos a Deus pelo seu interesse em estudar a palavra dele. Deus te abençoe e que você seja uma bênção entre os seus familiares, seus amigos, nos seus diversos contextos. Agora, convido-a e a todos que me sintonizam nesse momento a buscarmos o Senhor através dessa palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. Por meio dela, entramos na tua presença pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor, que a tua companhia seja experimentada por todos nós em todos os momentos. Também te pedimos que nos ilumines nesse momento de estudo, que a tua palavra molde o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. Pedimos a tua bênção na finalização desses estudos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje temos como propósito estudarmos a segunda e última parte do capítulo 13 do Apocalipse, onde nós vamos ver um relato bem marcante sobre este inimigo de Cristo, que nós começamos a ver no programa passado. Vamos estudar hoje Apocalipse 13, 11 a 18. Para esses primeiros cristãos, os destinatários que receberam de João este livro de revelações, este inimigo de Cristo foi identificado como a primeira besta. E essa primeira besta foi associada rapidamente à pessoa do imperador Domiciano. Quando Domiciano, imperador de Roma, espalhou suas imagens por todo o império, exigindo dos súditos exclusiva adoração,
ele tipificava essa besta que surgiu do mar e que nos dias finais assim também vai proceder. Nesse capítulo, então, nós vamos verificar 3 verdades que necessitamos conhecer a respeito desse inimigo de Cristo. Nesse capítulo 13, nós já estudamos a primeira parte e agora, nessa segunda parte, vamos estudar esse texto, dando-lhe então o seguinte título: Verdades sobre o inimigo de Cristo. Eu repito, capítulo 13, versículos 11 a 18 de Apocalipse, Verdades sobre o inimigo de Cristo. Lembrando então que essa é a segunda parte desse capítulo, no programa passado conhecemos o primeiro aliado do diabo. Conhecemos a besta que surgia do mar. Nesse programa, sobre essa outra parte de Apocalipse 13, nós vamos conhecer o segundo dos principais aliados do dragão, ou do diabo, isto é, a besta que vem da terra. Já concluímos que a besta do mar representa o poder perseguidor de caráter político, evidenciado para os primeiros destinatários de João como o governo romano, isto é, o Império Romano e os seus imperadores. Mas quando projetamos essas palavras para os dias finais, percebemos também que naqueles dias haverá uma manifestação de um poder político oposto a Cristo e a sua igreja. Então, o princípio que podemos extrair desses versos pode ser apresentado da seguinte maneira: o inimigo de Cristo, mesmo caracterizando-se de diferentes maneiras, será sempre um inimigo derrotado. Eu repito, esse é o princípio que temos a partir de Apocalipse 13, 11 a 18. O inimigo de Cristo, mesmo caracterizando-se de diferentes maneiras, será sempre um inimigo derrotado. E nesses versículos finais do capítulo 13, nós vamos encontrar 3 verdades sobre esse inimigo de Cristo e suas caracterizações diversas. A primeira verdade sobre o inimigo de Cristo é que ele exercerá poder sobrenatural, versículos 11 até 15. E aqui temos que fazer 3 constatações. Primeiro, a sua imagem é enganadora. Versículo 11 diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra. Ela possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas ela falava como dragão. Lembramos, querido amigo, que o dragão estava na praia esperando seus aliados. De um lado, no mar, apareceu a primeira besta. Do outro lado, na terra, apareceu a segunda besta. Essas bestas não vêm de cima, não foram enviadas por Deus. Vêm dos homens, isto é, do mar, da sociedade, e vêm da terra, isto é, do mundo dos homens. Em diversos exemplos no Apocalipse, a palavra terra significa o mundo todo ou os homens ímpios. E além das diversas citações, é afirmado que as nações e os reis da terra glorificam o Senhor. Portanto, essa palavra que vem da terra significa exatamente o mundo e o mundo dos homens ímpios. Nossa interpretação da origem da segunda besta precisa concordar com a mensagem do livro todo. Então, o Apocalipse foi descrito e foi registrado principalmente para os cristãos da Ásia, diante das tribulações que lhes afligiam. Já notamos o significado da profecia de Daniel 7, que fala de grandes impérios que se levantariam. Os grandes impérios representam o mundo, representam as nações, os homens ímpios. A segunda besta de Apocalipse 13, então, esta que estamos estudando nesse programa, vem do mundo e serve também ao dragão. Essa besta não é nada igual em aparência à primeira. A besta do mar é assustadora, terrível, com 7 cabeças, 10 chifres e características de leão, urso, leopardo. Essa besta da terra, ela tem uma aparência de inocência, uma aparência suave, de mansidão, parece até um cordeiro. Mas é bom lembrarmos que as aparências enganam. Essa besta não é um cordeirinho inocente. As suas palavras vêm do próprio dragão, o sedutor dos homens. Apesar da sua aparência inofensiva, esta besta tem o mesmo alvo que o dragão tem:
Ambos querem destruir os homens. Uma segunda explicação que merece a nossa atenção é que a sua intenção é que todos adorem a primeira besta, versículos 12 a 14. Nesses versículos, essa segunda besta está diretamente ligada à primeira, e ela é a causa das pessoas adorarem a primeira. Ela tem o papel de promover, até por força e ameaça, a submissão religiosa ao poderio governamental. A besta da terra pode ter aparência menos assustadora, mas ela tem o mesmo poder da besta do mar. Ela domina com autoridade. Ela tem poder, como veremos já, de tirar a vida daqueles que não a obedecem e não se submetem à sua autoridade como besta. A função dessa segunda besta é levar os homens à adoração à autoridade humana. Assim, entendemos que a primeira besta representa o poder governamental e esta segunda besta representa a sua autoridade religiosa oficial. Por isso, a besta da terra é conhecida também como falso profeta. Vamos ver isso lá no capítulo 16, versículo 13. No final do primeiro século e no início do segundo século, a idolatria oficial cresceu para todos os lados. Vários templos e imagens foram construídos nas províncias e os representantes do governo promoveram a adoração a Roma e aos seus imperadores. Quem recusava participar dessa religião oficial seria punido até sofrendo a pena de morte. Novamente, é mencionada a ferida mortal que fora curada. A força perseguidora foi ferida mortalmente, mas ela voltou. E nós veremos no capítulo 17 mais detalhes sobre esse evento. No versículo 13, lemos que ela opera grandes sinais, de tal maneira que até fogo do céu ela fez seguir, ela fez surgir, ela fez descer à terra diante do olhar espantado dos homens. E, na verdade, querido amigo, Paulo já tinha falado sobre esse homem da iniquidade. Veja em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Ele mostrou que a única defesa contra esse homem da iniquidade é o amor à verdade. 2 Tessalonicenses 2, 10 até 12. Ela seduziu os homens, aqueles que habitavam na terra. O dragão é enganador e os seus aliados também. No Egito, os magos imitaram os sinais de Moisés para enganar o faraó e o povo ficou admirado. Eles resistiram à verdade. Mas devemos lembrar que o poder de Deus e o poder da sua verdade é sempre superior ao poder enganador do maligno e dos seus servos. O poder dos magos egípcios não foi igual ao poder dos servos de Deus. O dedo de Deus é maior do que a mão poderosa do inimigo. Mas aqueles que não amam a verdade serão facilmente iludidos, seduzidos por essa besta. E eles vão aceitar as suas mentiras. O trabalho dessa segunda besta seria de convencer as pessoas a participarem da falsa religião, submetendo-se assim ao poder governamental. Obviamente, o verdadeiro cristão não vai aceitar tal atitude idólatra, e aí sofrerá as consequências da sua desobediência à besta. Os que habitam no céu jamais fariam uma imagem à besta. Imagens feitas para adoração foram proibidas já na antiga aliança. Lembre-se de Êxodo capítulo 20. E foram sempre tratadas como abominações diante de Deus. Observamos que tais imagens não foram somente proibidas aos israelitas. As imagens idólatras dos povos pagãos foram igualmente detestáveis para o Deus verdadeiro. Podemos ver isso lá em Isaías 29, Jeremias 51, Ezequiel capítulo 30, Deus não aceitou a conduta dos israelitas que se fizeram
como os gentios, que fizeram imagens como objetos de louvor no deserto ou depois de chegar à terra prometida. E claramente Deus não aceitaria tal prática dos cristãos naqueles dias de João lá na Ásia. Não. A tolerância de pessoas na igreja que apoiavam essas práticas foi motivo de fortes repreensões, como nós vemos no capítulo 2, versículo 14 e 20, quando Jesus fala diretamente às igrejas através das cartas. É impossível sermos participantes da mesa do Senhor e da mesa do demônio ao mesmo tempo, conforme disse Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 21. A besta da terra promoveria a idolatria oficial, incentivando as pessoas a fazerem uma imagem idólatra. Como já observamos, a idolatria imperial ficava cada vez mais forte, especialmente a partir das últimas décadas do primeiro século e o começo do segundo século. As províncias, especialmente a Ásia, aceitavam algumas dessas práticas com bastante facilidade. Templos foram erguidos nas cidades da Ásia, inclusive em algumas cidades, nas cartas, como nós vimos nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. A pressão, então, sobre os cristãos para se conformarem a essa adoração idólatra aumentava. Mas já havia passado uma onda de perseguição, mas viria outra. Veja no capítulo 2, versículo 10. Se algum discípulo respirasse mais livre, achando que a batalha tinha terminado, estaria despreparado para as perseguições vindouras. Esses comentários sobre a ferida curada mostram que a besta já havia perseguido os cristãos, mas que a opressão ainda não tinha terminado. Teremos mais evidências bem claras nos próximos capítulos, mas acredito que essas referências já estejam sugerindo uma data depois da perseguição feita por Nero, que terminou nos anos 68. Ele reinou de 54 a 68. Ele seria a cabeça golpeada de morte, e a cura sugere a vinda de um outro imperador que ressuscitaria as suas práticas de perseguição aos servos de Deus. O próximo perseguidor notável na história humana foi exatamente o imperador Domiciano, imperador que exilou João, imperador de 81 a 96 depois de Cristo. Os romanos e os povos conquistados foram obrigados a dar homenagem aos símbolos romanos. Às vezes, foram forçados a encararem imagens dos imperadores e confessarem: César é o Senhor. Os cristãos não faziam isso e por isso então sofreram. E em terceiro lugar, uma terceira consideração, ainda agora no versículo 15, notamos que a sua ação é a favor da primeira besta. Isto é, a ação dessa segunda besta é a favor da primeira besta e contrária aos santos do Senhor. Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da primeira besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer tantos quantos não adorassem a imagem da besta. Querido amigo, esta besta da terra, o falso profeta, não deu vida à besta, mas transmitiu uma aparência de vida e poder. Até hoje, falsos profetas usam falsos milagres para enganar os seus seguidores. Muitas pessoas acham fascinante a possibilidade de algum sinal. Simão, você lembra de Atos 8? Simão enganava os samaritanos. Muitos dos efésios praticavam artes mágicas. Aquela moça de Filipenses, capítulo 16 de Atos, estava iludindo as pessoas com as suas palavras sobre Paulo e Silas. Não nos surpreende saber que autoridades podem usar tais meios para iludir o povo e engrandecer os seus falsos deuses. Além dos sinais, os religiosos possuíam autoridade para castigar e até para matar os que não participavam da idolatria oficial. Podemos ver
o desafio difícil que enfrentavam os servos do Senhor. A participação na religião governamental poderia proteger a vida, dando-lhe mais alguns anos, mas se rejeitasse a idolatria, eles poderiam ser mortos. Será que valeria a pena? A diferença maior, como disse Jesus Cristo à igreja em Esmirna, viria depois. Só Deus oferece a recompensa eterna aos seus servos fiéis. Alguns anos a mais não seria o suficiente. A verdadeira mudança de vida, a verdadeira atuação, a ressurreição, a vida eterna, só o Senhor Jesus pode nos dar. A segunda verdade, então, sobre esse inimigo de Cristo é que ele marcará os seus seguidores, versículos 16 e 17. 3 constatações aqui. Todos os seguidores serão marcados. A autoridade da besta é abrangente. Ela exerce poder sobre todas as classes, dos mais poderosos até aos mais pobres, até sobre os escravos. Ouvimos hoje em dia muitas especulações e acirrados debates sobre a marca da besta. Pessoas falam em códigos de barra, tatuagens, implantação de microchips, enfim, várias interpretações sobre essa marca da besta. Mas essas interpretações fogem do sentido de Apocalipse. Novamente, devemos lembrar 2 fatos importantes. Essas profecias falam de coisas que aconteceriam em breve, logo depois de João escrever o livro. Interpretações que procuram o cumprimento dessas profecias com coisas do século XXI devem ser examinadas com cautela. As visões de João empregam linguagem simbólica. Jesus não é literalmente um leão, um cordeiro, ou alguém que tenha uma espada de 2 gumes saindo da sua boca. Não. Não havia gafanhotos também com dentes de leões e caudas de escorpiões, nem cavalos com cabeças de leões. Não. Semelhantemente, não podemos entender que os servos do Senhor tenham recebido uma marca literal na testa. A marca selando os fiéis era uma marca simbólica, que quer dizer que eles pertenciam ao Senhor. Da mesma forma, a marca da besta é uma forma simbólica. Esses servos pertenciam à besta. Eles eram marcados para que só eles pudessem negociar. Os que são selados por Deus recebem as bênçãos dadas pelo Senhor. Os que foram selados pelas bestas poderiam receber os benefícios oferecidos pelo governo, especificamente os privilégios econômicos. Os cristãos fiéis, obviamente, seriam discriminados por não cederem a tais exigências. Mesmo se não tivesse algum comprovante oficial, os discípulos de Jesus certamente seriam identificados como pessoas que recusavam a participar dessas falsas religiões. Apesar de qualquer dificuldade que tenhamos em compreender esse símbolo, Deus o revelou para comunicar uma mensagem aos leitores originais do Apocalipse. Mais uma vez, temos que lembrar que esse livro é uma revelação, não um mistério oculto. E esse comentário sugere que os primeiros leitores tinham condições de compreender essa mensagem. O seu número é um número humano. Isso quer dizer, o número pode ser simplesmente representação do homem em termos gerais, sem tentar identificar uma pessoa específica. Da mesma maneira que surge a besta da terra e ela recebe sua força da sociedade ímpia, essa figura estaria frisando o fato que este inimigo é simplesmente de origem humana. E aí, o versículo 18 diz que o seu número é 666. A explicação mais simples e que se enquadra dentro desse contexto de Apocalipse é a seguinte. O número 7 é o número da perfeição divina. E o número 6 seria o número da imperfeição, do fracasso humano. Dessa maneira, 666 enfatizaria a imperfeição da besta. Pode ser um inimigo violento, pode ser um terrível enganador, um assassino dos cristãos, mas o seu poder não passa de um poder humano, um poder imperfeito, um poder limitado.
Entendendo, então, o número 666 como fracasso do poder humano, chegamos a essa definição. A besta tem o poder humano e nada mais. Não merece adoração, não deve ser honrada como Deus, não pode fazer nada que o homem não seja capaz de fazer. Colocando esse poder ao lado do poder daquele que segura as 7 estrelas na mão, o discípulo de Cristo não precisa temer. Por isso podemos concluir, querido amigo, este estudo, essa reflexão, mostrando que os fiéis podem e devem perseverar na sua confiança em Deus, porque serão vencedores eternos. Peço a Deus que lhe dê a vitória final em Cristo Jesus. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046269770, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça